A graça e a paz de Jesus Cristo a você que mais uma vez nos assiste através do programa De Volta à Bíblia. Mais uma vez conosco, o pastor Silas Alves Figueira, da Igreja Batista Bereia, que está situada na Rua Sloper, 240, Alto, Teresópolis. Olá, pastor, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, e é bom estarmos juntos para meditarmos na palavra do Senhor. E hoje o nosso tema é o presépio de Natal. Nós iremos analisar o presépio à luz da Bíblia. E para tanto, pastor, eu queria começar com as figuras de José, Maria e Jesus. Sim. E antes de começar, eu gostaria que o senhor citasse onde que a gente pode verificar como foi a cena do nascimento de Jesus. Olha, o melhor texto, podemos dizer até o único texto que mostra isso, é Lucas capítulo 2. Nós encontramos o nascimento de Jesus e toda aquela questão do presépio nós encontramos nesse texto. E por que, antes de analisar até a figura de José, Maria e Jesus, por que eles estavam numa estrebaria, e o que era uma estrebaria e uma manjedoura? Uma estrebaria, uma manjedoura, era o lugar onde se guardavam os animais à noite. Realmente era um cômodo da casa onde as pessoas guardavam ali os animais. E Maria e José estavam ali, e Jesus nasceu nesse lugar, porque José era da cidade de Belém, da família de Davi, e teve um censo dado por César Augusto que cada homem deveria fazer esse censo na sua cidade natal. E como Davi era daquela, e como José era da descendência de Davi, ele veio então para Belém com Maria já prestes a ter o seu filho. E como ele chega na cidade, a cidade está muito cheia, não havia lugar para eles na hospedaria, então eles conseguem esse lugar para ficar. Por isso que Jesus nasceu nesse lugar tão humilde e tão simples, por causa disso. Então, para eu poder entender, a estrebaria era o lugar dos animais, e a Isso. manjedoura era um cochozinho, Era o coxinho onde colocavam ali a comida, né, para alimentar os animais. e eles improvisaram ali um berço para Um berço. Jesus, Isso né? aí. Então, analisando a figura de José, Maria e Jesus, em alguns presépios a gente encontra Jesus como uma criança de aproximadamente 2 anos ou um pouco para baixo. Em outros, a gente encontra Jesus como um recém-nascido. Biblicamente, correto é esse menino de aproximadamente 2 anos ou menos, um pouco, ou ele como recém-nascido? Como recém-nascido. Biblicamente falando, sim. Recém-nascido. E continuando a análise da figura, aparece em alguns presépios a figura de um anjo. Então, a gente viu que José, Maria, Jesus, recém-nascido, e os animais, por ser uma estrebaria, então nós encontramos realmente, é uma coisa lógica a gente encontrar essas figuras no local do nascimento de Jesus. Uhum. Esse anjo ali no presépio, ele é encontrado ali no presépio? O que que a Bíblia fala sobre esse anjo? Não, a Bíblia não fala que havia algum anjo ali no presépio, pelo menos, ou pelo menos onde Jesus estava, né, de forma corpórea. Apareceu um anjo aos pastores que cuidavam das ovelhas durante a noite, dizendo para aqueles pastores que havia nascido em Belém o Salvador, que era o Cristo. Então, um anjo aparece. Posteriormente, apareciam vários anjos cantando, né? Dando louvores a Deus, dizendo paz na terra aos homens de boa vontade. Mas um anjo só que apareceu aos pastores avisando onde Jesus havia nascido, ou seja, o Salvador havia nascido. E o sinal seria este, que encontraria esta criança em uma manjedoura. Por isso que eles foram encontrar Jesus neste lugar tão simples e tão humilde, Criança é essa recém-nascida. recém-nascido. Recém-nascida. Quando o anjo anuncia o nascimento de Jesus, esses pastores vão até o local do nascimento? Vão imediatamente. Eles vão confirmar se aquilo que o anjo havia falado, né,
essa, esse anúncio angelical, se realmente era daquela forma. E realmente eles encontraram Jesus em uma manjedoura, juntamente com José e sua mãe Maria. Então, a figura de José, Maria, o bebê, os animais e esses pastores compõem essa cena do nascimento. Exatamente. Quer dizer, você olhar o E presépio, se tiver isto, está exatamente da forma como a Bíblia representa é e fiel nos ao fala, texto, fiel ao texto. fiel ao texto. Então, vamos para as outras figuras, né? Tem uma estrela ali indicativa de alguma coisa. Essa Não, estrela está ali naquele local do nascimento? não, não há nenhuma referência bíblica de estrela ou de algum aviso, né, de onde Jesus estava trazendo alguma referência. Os anjos, ou esse anjo, quando fala para esses pastores, eles tiveram que procurar na cidade de Belém, onde que tinha uma criança que havia nascido que estava numa manjedoura. Não havia nenhum sinal indicando exatamente com uma estrela ou fogos de artifício, seja lá o que for. Não existia isso, não teve isso. Jesus esteve num lugar humilde, nasceu num lugar humilde e sem nenhum alarido para a cidade e para as pessoas ao redor. Então, essa estrela, ela vai aparecer onde? Ela aparece lá em Mateus capítulo 2, uma estrela que guia os magos que vieram do Oriente para adorar o rei dos judeus que havia nascido, quando eles vão, inclusive, ao palácio de Herodes para se informar a respeito do nascimento é, do rei dos judeus. Aí Então, essa estrela vamos, aparece somente ali. Aqui não é estrela nenhuma nesse texto do capítulo 2 de Lucas. então, vamos passar de volta à cena do nascimento e chegar até essa estrela. Maria tem Jesus ali e ela fica ali por quanto tempo? Ela passa a morar ali até esses magos chegarem ali, porque é comum encontrar três reis magos no local do nascimento de Jesus. Então, ali naquele local do nascimento, Maria fica até esses magos chegarem ali? Não. A Bíblia nos fala no capítulo 2 aqui de Lucas não, de Mateus, desculpe, no Evangelho de Mateus diz que Jesus, quando os magos chegam, Jesus estava morando juntamente com seus pais em uma casa. Por que isso? Porque como José era daquela região, ou seja, ele era de Belém, provavelmente algum parente o emprestou, ou ele ficou morando na casa de um parente naquela região ali. Ele ficou morando em Belém. Então, ele já estava numa casa, ele não estava mais com a criança morando numa estrebaria. E Não pode ser alguma. Isso foi... qual a relação desses magos com essa estrela? A Bíblia fala, aqui no capítulo 2 de Mateus, diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente de Jerusalém. E eles começaram a procurar. Eles falam que eles viram uma estrela, essa estrela, ou seja, foi uma revelação de Deus, essa estrela aparecendo e os guiando para Jerusalém. Então foi uma viagem muito longa. Alguns acham que esses magos, inclusive, vieram ou da região da Babilônia ou, ou de uma região por ali. Para chegar até lá, eles levaram muito tempo de viagem. Então, cerca mais ou menos aí, de quase uns 2 anos de viagem, ou pelo menos mais ou menos isso, o período que eles percorreram e o que viram essa estrela e tomaram a decisão de ir até Jerusalém. Esclarece para mim, eles foram para Belém ou eles foram para Jerusalém? Eles foram para Jerusalém, diretamente para Jerusalém. Por quê? Porque, como era o rei dos judeus que havia nascido, eles foram dentro da lógica, eles foram procurar no palácio de Herodes. E se depararam que nem Herodes sabia, muito menos Jerusalém sabia daquele acontecimento. Foi algo que os pegou também de surpresa, diz as Escrituras.
Mas então eles vão a Jerusalém, não encontram Jesus e eles vão novamente para Belém. Então, vão novamente, não, eles vão para Belém. Vão para Belém, porque o que acontece? Herodes, quando soube disso, ele reúne os sacerdotes, reúne os doutores da lei para saber o que as escrituras diziam, o que a palavra de Deus estava dizendo. Tanto que eles citam o livro de Miqueias e falam exatamente onde que o menino deveria nascer. Então, Herodes então diz para eles, olha, é em Belém que ele está. E os direciona, então, para aquele lugar, que ficava mais ou menos cerca de uns 10 quilômetros ali de Jerusalém. E o senhor citou que eles deveriam ter levado mais ou menos 2 anos para chegar lá. Então, isso é um indício de que Jesus já não era mais um bebê, Jesus já estaria, eles já teriam passado por uma casa, porque eles não aguentariam morar 2 anos numa estrebaria. E qual é outro sinal bíblico que Jesus já deveria ter por volta de 2 anos de idade? Uhum. Qual seria o sinal bíblico também, que as escrituras mostram que Jesus já deveria ter por volta de 2 anos? O próprio texto. É porque Herodes pergunta para eles há quanto tempo que eles estavam sabendo, e sendo orientados, né, vamos dizer assim, e guiados por essa estrela. E eles deram mais ou menos o prazo, o tempo, né? E quando eles vão até Jesus, diz que eles não retornam pelo mesmo caminho, eles vão por outro caminho por divina revelação. E Herodes, então, sabendo que já tinha cerca de 2 anos que eles tiveram esta visão e este anúncio, ele então, Herodes, manda matar todos os meninos de Belém de 2 anos para baixo. Então, nós entendemos que Jesus tinha mais ou menos a idade já de 2 anos quando esses magos apareceram. E aí a gente tem a figura de Belém, na estrebaria, Belém na casa e Jerusalém, aonde os magos vão para Belém procurar José e Maria e a criança. E Uhum. quando sai esse decreto, José e Maria vão para o Egito fugidos, não é isso? Vão. No capítulo 13 diz que o Senhor aparece a José à noite e diz que é para eles fugirem para o Egito, porque Herodes intentava matar o menino. Tanto que se cumpre as escrituras do que está escrito lá pelo profeta Jeremias, no verso 18, né? Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando seus filhos e não quer ser consolada, porque já não existem. Ou seja, até a matança dessas crianças foi um cumprimento profético. Ou seja, nada do que aconteceu com Jesus, desde o seu nascimento, desde a sua vinda, nada fugiu àquilo que já estava registrado nas Escrituras. Eu Ou quero seja, a voltar a palavra de Deus essa se cumpre. Eu quero voltar a essa figura emblemática dos magos, porque no presépio eles aparecem como três Uhum. reis. E eu quero saber se foram três realmente, a tradição dá até o nome deles. Já. Qual é o nome quais são os nomes desses reis? E se realmente eram três? Se a Bíblia fala que eram três reis. Não, a Bíblia não fala. Mais uma vez, voltando ao texto bíblico, porque é o que nos dirige e nos guia é a palavra de Deus. Toda a revelação e a Bíblia, ela aponta para Cristo. O Antigo Testamento é sombra e o Novo Testamento é o cumprimento. Aqui no capítulo 2 diz: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Uns magos. A Bíblia não diz quantos eram. Se eram, se eram dois, três, quatro. Diz, está no plural. Então nós entendemos que eram mais de um. Os presentes foram três, mas a quantidade de magos a Bíblia não registra em lugar nenhum. Mas a tradição, inclusive, dá nome a esses magos. Dá nome. A tradição diz que um se chamava Belchior, outro se chamava Baltazar, perdão, e outro se chamava Gaspar. Mas isso aí é Isso é história, tradição. é tradição. Isso não está nenhum registro bíblico
e nem histórico E em nem relação a isso. histórico, né? Né? Isso é uma Pelo menos eu. tradição que tem, que não é bíblica, não é o que a Bíblia relata, e nem a Não, história relata também. Se criou não. durante a história até agora esse tipo de tradição e se passa isso. Eu acredito, como o senhor falou, que se diz que são três reis magos, porque foram três presentes. Mas Uhum. um pode ter dado dois presentes, ou podem ter ido mais e alguém não ter levado um presente, não é? Porque os presentes foram ouro, incenso e E mirra. Mia. Então, aqui a gente já tira da cena do nascimento a estrela, o anjo, que a gente já tinha tirado, e esses três, ou os magos. Se foram três, se foram quatro, se Né? foram cinco, de qualquer maneira, eles não estão ali naquela cena imediata do nascimento de Jesus. É, Eles vão até uma casa em que provavelmente Jesus tem por volta de 2 anos, e ali é que eles se encontram com Jesus, não é isso? E eu quero então exatamente. falar sobre esses presentes. Por que foi levado incenso, ouro e mirra? Bom, o ouro era um presente que era dado aos reis. Então, ali, aqueles homens, de alguma forma, estavam confirmando aquilo que Jesus veio ser. O rei, não somente o rei, mas o rei dos reis e senhor dos senhores. Então, é o ouro. O incenso, ele era oferecido a Deus. Então, há um reconhecimento de que ali, aquele menino era o Deus encarnado, era o Messias prometido, era o nosso Salvador que estava para vir ao mundo e veio e estava ali, na presença agora daqueles homens. E a mirra. A mirra é um objeto, é um perfume que era utilizado para o sepultamento. Ou seja, de alguma forma estavam profetizando também a morte de Cristo na cruz do Calvário em resgate pelas nossas vidas, pelos nossos pecados. Então, esse é o símbolo desses três presentes e que, de alguma forma, também foi o meio que Deus utilizou para poder sustentar José e Maria e Jesus também no Egito, porque o Senhor fez com que ele lhes avisou para fugir e eles precisavam de recursos e o recurso veio das mãos exatamente desses homens que vieram lá do Oriente. Ou seja, Deus sempre nos dá o escape, Deus sempre vem ao nosso socorro. Deus não permite que nada nos aconteça sem que não seja da sua vontade. Ou seja, a direção dele em nossas vidas é constante, assim como foi com Jesus, não, acontece conosco também em todo o tempo. Até mesmo porque o ouro era valioso, é Sim, valioso, né? E naquela época muito mais, porque as riquezas vinham de metais, né? Ouro, prata, bronze. A mirra era caríssima, né? E eles, com a venda desses presentes, eles teriam sustento por bastante tempo, até chegar em Nazaré e Jesus ser conhecido como Jesus de Nazaré, né? né? E outra coisa também que, então a gente tira do presépio o anjo, a estrela, os magos. E outra coisa também que eu queria falar aqui é sobre o Natal comemorado no dia 25 de dezembro. Provavelmente foi dia 25 de dezembro. Não, a Bíblia não fala a data em que Jesus nasceu. Essa data foi incorporada, né, posteriormente pela igreja, porque havia uma divindade que era adorada nessa data, e eles aproveitaram, então, para falar de Jesus e aproveitaram a data de 25 de dezembro. Mas essa data, realmente, não procede em relação ao nascimento de Jesus. Mas nem por isso nós devemos deixar de comemorar o nascimento do nosso Salvador. Mas, historicamente, estudando pela história, qual seria a data mais provável e por que se chegou a essa data? Olha, o mais provável que Jesus tenha nascido entre junho a agosto, que, se não me falha a memória, alguns historiadores falam que é o período mais quente naquela região ali, principalmente à noite, porque os pastores estavam cuidando, inclusive, das ovelhas ali durante a noite.
Então, é mais ou menos essa data. Mas, como já havia essa tradição no meio pagão da adoração ao Deus Sol, eles aproveitaram, então, e incorporaram para comemorar o nascimento de Jesus nessa data de 25 de dezembro. Por isso que nós falamos que não foi nessa data, mas nem por isso nós devemos deixar de adorar e de agradecer a Deus pela vinda do nosso Salvador. Porque Inclusive, em dezembro, em Israel, é muito frio. E como os pastores estavam no campo com seus rebanhos, não seria lógico, num tempo frio, esses animais estarem no campo à noite com seus pastores, não é? E é, nem ter sido decretado um censo que as pessoas teriam que se deslocar para as suas cidades num período tão frio. Então, são seria muitos muito mais difícil, né? indícios que naquela região, estudando aquela região, a época do ano, se chega a essa conclusão de que Jesus deveria ou deve ter nascido entre junho a agosto. Mas continua sem se saber o dia exato, a hora exata, o momento exato em que ele nasceu, não é? Bom, uma coisa é certa, ele nasceu. E por que que você comemora o Natal todo ano? Porque você comemora é, o aniversário de alguém que está vivo, não alguém que já morreu e está morto. Jesus, como está vivo, nós comemoramos o Natal todo ano, porque o nosso Redentor está vivo. Ele ressuscitou dentre os mortos e continua entre nós na pessoa do Espírito Santo, habitando na sua igreja, habitando o coração do seu povo. Isso que você falou é muito interessante, porque nós comemoramos o aniversário de quem está vivo. Quem morreu não se comemora mais aniversário, né? É, Então, Jesus, mas você pode falar, mas Jesus morreu. Tá, mas Jesus ressuscitou, então ele está vivo. essa é a diferença. Então, ele nasceu, morreu e ressuscitou. Por ele ter nascido, morrido e ressuscitado, continua se celebrando o Natal, que é o nascimento de Cristo. Alguém que está vivo, né? Então, não é alguém que está morto, como muitos líderes religiosos nasceram, mas não morreram, mas não ressuscitaram. Vocês encontram o túmulo de todos eles, não é? Exatamente. Bem, eu queria agradecer a sua presença, pastor, e dizer que é sempre um prazer tê-la aqui conosco. E o senhor quer falar alguma coisa, se despedir? Eu quero agradecer, mais uma vez, nós podermos discutir um pouco a respeito da palavra de Deus, falar da palavra de Deus e esclarecer aquilo que muitas vezes as pessoas, por não conhecerem as Escrituras, acabam cometendo erros, mas que, através da palavra de Deus, a revelação de quem é Cristo e como ele realmente vê este mundo possa ser mostrado através dessa conversa que tivemos hoje aqui. Eu espero que possa ter abençoado ricamente o coração de cada pessoa que está nos assistindo nesse momento. E nós trouxemos esse tema porque a memória visual é algo muito forte. E na época de Natal, a gente encontra presépio em tudo que é local. E quando a gente vai vendo, a nossa memória vai fixando essa imagem errônea, que a Bíblia não fala que é assim. E a ideia é que você olhe para esse presépio de forma crítica e analítica. Você compare a Bíblia, seja crítico e analítico quando você olhar esse presépio. E que você conserte o seu presépio, que você montar em sua casa, porque nós podemos ter uma visão crítica, analítica, mas crianças estão olhando, nossos filhos, nossos netos, e elas vão absorvendo aquela imagem errada do nascimento de Jesus. E o que fica gravado na memória é muito forte, principalmente nessa primeira infância. Essas memórias da nossa infância são muito fortes. Tanto que você vai se lembrar dos natais que você passava quando você era pequeno, né? Então, que Deus abençoe sua vida, que você possa ler Lucas capítulo 2, comparar Mateus, capítulo, pastor? Capítulo 2 também. Mateus capítulo 2, Lucas capítulo 2, você pode verificar lá o que a palavra de Deus fala sobre a cena do nascimento de Jesus e no próximo Natal se basear na palavra para que você comemore o verdadeiro sentido do Natal.
Fique com Deus e até o nosso próximo programa.